Oi, pessoal. Então vamos entrar no nosso próximo bloco. Olha só. Vimos ali os princípios da legalidade, anterioridade de exercício, anterioridade nonagesimal, anterioridade especial de 90 dias, as exceções ao princípio da legalidade, as exceções ao princípio da anterioridade. E agora nós entramos no conceito de tributo, né? Afinal de contas, o que é um tributo? E nós vamos retirar esse conceito do próprio Código Tributário Nacional, lá no artigo 3º, que diz que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Enfim, toda vez que alguém for obrigado a fazer uma entrega coativa de dinheiro à fazenda pública e essa entrega coativa se der através de lei, nós estaremos diante de uma prestação pecuniária que tem o nome que tiver, será um tributo. Agora, o tributo é o gênero e nós temos várias espécies tributárias. Então, nós retiramos o conceito de tributo do CTN e voltamos lá para o texto constitucional, onde estão previstas as espécies de tributos existentes. Nós vamos fazer uma classificação de tributos bastante simples para que vocês possam entender. Eu faço uma divisão em 5 tipos ou 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições. As contribuições, por sua vez, têm uma outra subdivisão que depois nós vamos examinar. Os impostos, eles estão referidos no artigo 145, inciso 2 da Constituição, e depois nós temos nos artigos 153 a 156A a referência aos tipos de impostos. Imposto é conhecido como tributo não vinculado. E por que é tributo não vinculado? Porque ele não está atrelado a nenhuma prestação estatal referida ao contribuinte. O imposto é cobrado à vista de determinadas situações materiais que revelam riqueza. Assim, nós temos, de exemplo, situações reveladoras de riqueza daquele que é proprietário de um imóvel urbano, de um imóvel rural, de um veículo automotor, daquele que vende uma mercadoria, daquele que industrializa uma mercadoria, daquele que importa, daquele que exporta, daquele que presta um serviço, daquele que compra um imóvel e assim sucessivamente. Então, estas situações materiais vão autorizar a instituição de impostos. Mas como que se dá a instituição desses impostos? Bem, aqui entra o que nós falamos no início do nosso curso. Há uma partilha da competência tributária no texto constitucional. O que o legislador constitucional faz? Pega e divide a competência para a instituição desse ou daquele imposto entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O privilegiado na partilha dessa competência, o ente privilegiado é a União, que tem um rol de impostos que a União pode instituir no artigo 153. Imposto de importação, exportação, imposto de renda, IPI, IOF, imposto territorial rural, imposto sobre grandes fortunas e o imposto agora sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, que é o chamado imposto seletivo, que vai entrar no lugar do IPI, depois nós vamos tratar dele.
Além desses impostos do artigo 153, vocês devem pensar assim, professor, mas todos esses impostos, eles já foram instituídos? Não. O imposto sobre grandes fortunas não foi instituído ainda. E se a União quiser fazê-lo, deverá obedecer à lei de natureza complementar. Além desses impostos do artigo 153, a União vai poder instituir outros 2 impostos, que são os chamados imposto novo ou inominado. Mas por que é assim? E tem é chamado assim? Justamente porque não tem um nome, né? Os outros têm, é sobre produto industrializado, é sobre territorial rural, é sobre a renda, é sobre a importação, e esse aqui é um imposto qualquer, que a União vai poder instituir com algumas limitações que não vêm agora ao caso. E além desse imposto novo, a União também pode instituir como nós vimos antes, imposto extraordinário no caso de guerra externa ou sua iminência. Então, atenção aqui. Como a União vai poder instituir outros 2 impostos, além daqueles que estão no artigo 153, a doutrina diz aqui que a União possui uma competência residual. Tem um resto de competência. Por quê? Porque além do 153, do rol do artigo 153, também vai poder instituir esses outros 2. Quem tem essa competência residual é apenas a União. Então, o rol dos impostos que os estados, o Distrito Federal e os municípios podem instituir é um rol taxativo. O da União, exemplificativo. Os estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão instituir nenhum outro imposto que não aqueles que estão previstos nos artigos 153 e 156, inclusive o 156A. Então vamos lá para os impostos dos estados e do Distrito Federal. E reparem aqui, o Distrito Federal é um ente privilegiado. Por quê? Porque ele recebe as competências dos estados e recebe as competências dos municípios. Então, o Distrito Federal e os estados poderão instituir o ICMS, o IPVA e o ITCD. ICMS sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. IPVA sobre a propriedade de veículo automotor. E o ITCD, alguns chamam ITCMD, eu chamo ITCD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Além desses 3, o imposto criado agora pela reforma tributária, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir, no caso dos estados e do Distrito Federal, o ICMS. Os municípios, por sua vez, juntamente com o Distrito Federal, poderão instituir o ISS, Imposto sobre Serviços, o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, e o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Além destes, poderão instituir o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ISS, o Imposto sobre Serviços. Então, esse Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, criado pela reforma tributária e previsto na Lei Complementar 214, substituirá o ICMS e substituirá o ISS.
Como eu disse, o rol dos impostos dos municípios e do Distrito Federal é, assim como acontece com os impostos dos estados e do Distrito Federal, é taxativo. Não poderão instituir, em hipótese alguma, outro imposto que não estes previstos nos artigos da Constituição que estão no slide. Depois nós temos como espécie tributária as taxas. As taxas, elas poderão ser instituídas quando houver o exercício do poder de polícia. Olha, o poder de polícia aqui não é o de polícia de segurança pública. Aqui é o poder de polícia que vocês vão estudar no direito administrativo, que constitui naquela atividade da administração pública que fiscaliza o exercício das liberdades individuais para atender ao interesse público e que se manifesta de inúmeras maneiras. Então, quando houver a necessidade de expedição de uma licença para a construção de uma obra, haverá cobrança de uma taxa. Quando houver a fiscalização das bombas de gasolina, haverá cobrança de uma taxa. Quando houver a fiscalização dos taxímetros, haverá a cobrança de uma taxa. Toda vez que houver uma manifestação do poder de polícia, a entidade poderá exigir do particular uma prestação pecuniária que tenha o nome que tiver, possuirá a natureza jurídica de taxa. Logo, como é tributo, precisará ter sido instituída por lei, sim, e precisará observar a anterioridade de exercício financeiro e a anterioridade de 90 dias. Sempre, sempre. Não há exceções. Além da taxa pelo exercício do poder de polícia, a entidade também poderá cobrar taxa quando houver a prestação de um serviço público. Diz a Constituição e o CTN, serviço público específico e divisível. Como a taxa se destina a remunerar o Estado pelo serviço que presta ao particular, nós precisamos que esse tipo de serviço seja prestado de modo singular, a fim de que eu consiga identificar quem é o beneficiário do serviço público. Então, se o serviço for público, mas não permitir a identificação de quem é o beneficiário, não poderá ser cobrada a taxa. Ah, professor, mas na conta da luz da minha casa vem a taxa de iluminação pública. E eu não sei quem é que aproveita a iluminação pública. Essa taxa não poderia ser cobrada, então. É verdade, não poderia mesmo. Só que essa taxa tem o nome de taxa, mas ela não é taxa, ela é uma contribuição. Está lá no texto constitucional, nós vamos ver em seguida. Contribuição para o serviço de iluminação pública. Tentou-se cobrar isso a título de taxa lá atrás. E o Supremo reputou inconstitucional justamente por quê? Porque não sei quem é que está aproveitando o serviço de iluminação pública. Então, para contornar essa exigência de ordem constitucional, houve uma alteração na Constituição e criou-se a contribuição para o serviço de iluminação pública. Alguns municípios adotaram este nome, outros deixaram o nome que estava, taxa. Taxa de varrição de rua, de limpeza de bueiro, taxa de capina, taxa de poda de árvore. Tudo isto não pode ser cobrado a título de tributo. Por quê? Porque são serviços públicos, pela sua própria natureza, indivisíveis. Olha, a taxa de lixo, por sua vez,
poderá ser cobrada. Então, o Supremo, em relação à taxa de lixo, entendeu que ela é legítima. E por aqui, então, nós ficamos em relação às algumas espécies tributárias.